Olá, meus caros, e vamos nós então tratarmos agora ou darmos continuidade ao nosso estudo sobre políticas públicas. Então, a gente viu os conceitos iniciais na aula anterior, a gente viu ali como é que uma política pública se caracteriza, a gente viu essa atuação interinstitucional entre os vários poderes, a participação popular no processo de formulação das políticas públicas, e a gente viu, segundo a clássica distinção de Lowy, quais são os tipos de políticas públicas diferindo aí, não é? Aquelas que são distributivas, redistributivas, diferenciando basicamente essas duas, que são as que vocês mais têm a confusão, bem como as regulatórias e as institutivas. Além disso, eu enfatizei que tem uma diferença muito grande entre as funções do orçamento e os tipos de políticas públicas segundo o Lowy, para que vocês não confundam, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí eu mostrei as relações que há entre as leis orçamentárias e as políticas públicas. Porque quando você pensa em uma política pública, você está pensando, na verdade, em implementar com base no orçamento, naquilo que foi definido no programa de governo, que é o PPA, que foi dado ali prioridade para um ano, um exercício financeiro pela LDO, e vai ser executado por meio da previsão de receitas e execução de despesas que foram fixadas pela lei orçamentária anual, tá bom? Agora, dito isso, retomando o que a gente viu no bloco anterior, né, na aula anterior, vamos dar continuidade traçando um conceito que é essencial para o seu entendimento em políticas públicas, que é o conceito de ciclo de vida de uma política pública. Essa noção de ciclo traz para a gente, portanto, uma sequência interligada de etapas, mas é preciso que você entenda como toda taxonomia, quanto todo estudo, que é um modelo, e um modelo é uma simplificação de uma realidade complexa, tá? É um esquema que vai evidenciar por fins didáticos como que é a dinâmica, como é que se interligam as fases de uma política pública, tá? Mas nem sempre vai ter esse funcionamento tão exato, isso é mais por fins didáticos, e é a abordagem mais adotada para explicar o funcionamento das políticas públicas e, portanto, também aquela que mais cai em concurso público e está listado no seu edital. Então, por assim dizer, a gente vai estudar essa abordagem vendo as várias possibilidades teóricas que vários autores vão falar de ciclos diferentes, mas basicamente eles têm aí a mesma orientação. Vamos ver como é que isso funciona, né, aqui no seu material, para ficar claro aqui para você, tá? Então, quando a gente fala aqui das políticas públicas, então, tá? A gente tem que entender que ela vai ter um ciclo de vida, é uma abordagem muito adotada. E aí eu coloquei a visão de diversos autores, tá? Howlett e Ramesh, Secchi, Saraiva e Souza. Então, quatro definições distintas, tá? Para a gente chegar a uma síntese usual que a gente vai tomar por base para os nossos estudos aqui na aula, tá? Então, Howlett e Ramesh vão falar de construção de agenda, ao passo que Secchi, nessa primeira etapa, coloca ali identificação do problema e formação de agenda. Então, muitas vezes você vai colocar ali, você vai ver questões falando que a primeira fase é a identificação do problema. Não deixa de ser, tá? Não deixa de ser. Por quê, gente? Porque uma política pública, uma política pública, ela nasce, tá? Ela nasce de um problema, de uma necessidade a ser atendida, e aí diante desse problema ou dessa necessidade é que a gente implementa. Aí a gente vai fazer ali uma análise da política pública para poder aplicá-la, construindo uma agenda, colocando como prioridade para que seja executada posteriormente, tá? Então, você pode encontrar em algumas questões que a primeira fase do ciclo de políticas públicas é a identificação do problema público, a sua análise, pensando em todas as relações de causa e consequência, para que daí, diante do problema, a gente consiga aí formular a agenda, tá? Que já eu explico melhor o que vem a ser a agenda, tá? Ó, Saraiva vai falar aqui de formação da agenda e elaboração da política pública, já aqui nessa primeira fase, né? Porque Howlett e Ramesh, quando coloca construção de agenda, já abarca todas essas dimensões, tá? E Souza vai ser o mais sintético possível, ele vai dizer só assim, ó, definição de agenda. Mas sempre que você pensar na definição de agenda, você deve pressupor ou fica subentendido que um problema foi diagnosticado. Você pensou ali num problema que tem magnitude, relevância para a esfera pública, foi caracterizado como um problema público e por isso precisa ser priorizado, vai entrar na agenda do governo, porque uma coisa é a agenda do governo, outra é da sociedade, tá? Da sociedade, a sociedade tem suas prioridades, mas não necessariamente o que é prioridade para a sociedade em um dado momento é uma capacidade do Estado ou prioridade desse Estado quanto aos aspectos tanto técnicos, quanto políticos, quanto ideológicos, tá? Então tem que coincidir aí para entrar, para ser implementado. E aí na fase 2 aqui,
o Howlett e Hemmes fala de formulação da política, e aí Seck já vai falar de formulação das alternativas. E aí Saraiva fala de formulação, ou seja, que tem a tomada de decisão embutida, que quando você formula você tem que selecionar, não é? Souza fala a identificação das alternativas e avaliação das opções. E aí olha só, aqui a gente vai ter tomada de decisão, que é justamente selecionar, tá? Você vê que Saraiva já embutiu aqui. E aqui tem a seleção das opções. E aí, por fim, olha só, implementação, todo mundo vai falar de implementação. Só que olha o que Saraiva nos coloca. Ele coloca como fases distintas. A implementação da execução em si. A implementação tem um caráter mais abrangente, a execução vai detalhar o passo a passo dessa implementação, tá bom? De maneira mais tangível. E aí a gente fala de avaliação das políticas públicas. E aqui, ó, perceba que Saraiva ainda vai falar de acompanhamento, e você pode até chamar de monitoramento. Eu vou falar um pouco disso também, tá? Do monitoramento, perdão. E aí, a avaliação também está presente em todos. E aí, Seck ainda vai falar da extinção das políticas públicas. Porque em decorrência da avaliação que a gente faz, uma avaliação ex post, por exemplo, pode ser que a gente descontinue uma política pública. Porque o resultado, a eficácia, a eficiência e a efetividade nos deu um indicador de que não se deve continuar aquela política pública. Pode acontecer, tá? Não raro acontece. Então é importante entender essas premissas. E aí eu vou adotar isso daqui pra gente, tá? Pra ficar claro. Primeiro a gente precisa identificar o problema. Aí a gente, depois que identifica o problema que é relevante, que é considerado um problema público, a gente vai para a fase de formulação da agenda. E na agenda, tá, gente, é importante entender que é a fase que mais há a participação da sociedade civil organizada, dos conselhos de gestão, que é justamente na agenda e na formulação da política pública, tá bom? Porque essa agenda é o momento de ter audiência pública, de ouvir a sociedade, de ouvir os diversos segmentos da sociedade, para que cada um consiga trazer a sua visão acerca de um problema. Porque vocês lembram que nós vivemos em uma sociedade diversa, plural, e que, portanto, essa diversidade traz uma grande complexidade e ambiguidade, e a gente vai ter conflitos inerentes à situação desses grupos tão diversos, tão distintos entre si, e cumpre ao Estado, portanto, mediar essas relações para trazer aí uma média que seja satisfatória ao máximo de pessoas, quanto for possível, visando sempre ao bem comum, sem dar tratamento preferencial a um em detrimento do outro, sem fazer acepção de grupos ou de pessoas, porque todos somos iguais perante a lei, pelo menos, tá bom? E aí daí a gente vai, portanto, para a fase de formulação, que você pode até chamar, alguns vão chamar essa formulação, tá, gente, de desenho, tá? Alguns vão tratar como um desenho. Na verdade, não seria nessa fase ainda, porque a formulação ela vai trazer para a gente uma série de alternativas, e dessa escolha das alternativas é que a gente vai decidir aquela que é mais viável para responder àquele problema, pensando nas causas do problema e nos efeitos que eles geram e os objetivos daquela política pública. Então, essa fase de formulação também conta com uma ampla participação popular, a gente ainda influencia bastante o processo de tomada de decisão. Mas a decisão, gente, não recai sobre a sociedade estimula, ela participa da decisão, mas influenciando o pensamento. Enquanto stakeholder, enquanto influenciador, ela estimula esse pensamento, mas ela em si não é quem toma a decisão é sempre uma decisão política, uma decisão pública, que os detentores de poder vão decidir. No caso, não é, no âmbito federal, o chefe do Poder Executivo é quem decide acerca da implementação das políticas públicas, dando, claro, o aval para os seus ministros de Estado, que são seus representantes, né, que delegam a eles também esse poder. Então, eles vão decidir acerca da administração pública e da implementação das políticas públicas, tranquilo? Mas antes, nesse processo de formação da agenda e formulação da política pública, para a gente escolher uma entre várias, tá? Que a gente avalie essas políticas, essas propostas de políticas públicas, depois de uma ampla discussão, não é? Tentando buscar aí um consenso nacional, não necessariamente porque temos uma situação conflituosa, mas um benefício maior a todos, tá? Aí no âmbito da aplicação dessas políticas públicas, sem excluir os grupos, tá bom? E aí a gente toma a decisão. Então essa decisão, ela vai implementar esse desenho que foi escolhido, tá? Esse desenho que foi escolhido, ele precisa ser implementado. E aí a gente tem várias formas de implementação. E eu vou tratar hoje com vocês,
Eu quero dar ênfase nisso porque é um assunto sensível que muitos têm dificuldade e como eu sei que muitos têm dificuldade, caso isso caia na discursiva, vai rolar problema, eu vou falar acerca das transferências constitucionais obrigatórias, vou falar dos fundos, vou falar ali dos acordos, dos convênios, dos consórcios, alguns elementos que podem ser utilizados no âmbito da administração pública para implementar e fazer uso dos recursos públicos orçamentários, tá? Eu já expliquei isso para vocês. Política pública não existe sem que haja um orçamento público. Então, primeiro vai ter que vir o PPA, que vai dar os programas de governo, definir as diretrizes, objetivos e metas para 4 anos, mas como não dá para fazer tudo em 4 anos, é preciso que a gente priorize para cada ano, dando as metas e prioridades da administração pública pela LDO, que orienta a formulação da nossa LOA, que aí sim vai prever as receitas e fixar as despesas para a gente executar as políticas públicas, uma vez que elas entraram em agenda, elas tiveram um desenho aprovado por lei e ele vai ser implementado com base nessa execução orçamentária, tá? Lembrando que existem programas de duração continuada, que são que ultrapassam o exercício financeiro e que jamais farão parte da LOA sem que antes esteja contido em quem? No nosso PPA. Isso está escrito na Constituição Federal de 88, tá bom? E aí, claro, a gente precisa avaliar essas políticas públicas e há vários tipos de avaliação, tá? Há vários tipos de avaliação, por exemplo, avaliação executiva, eu vou explicar o que vem ser essas avaliações. A gente utiliza muito, não é? A gente fala muito em avaliação ex ante, avaliação ex post. E aí, a gente ainda pode decidir pela extinção ou não dessa política pública, a manutenção dela ou a extinção. Por exemplo, o programa Bolsa Família, a gente tem mantido esse programa Bolsa Família, ano a ano, se tornou muito mais uma política de Estado do que uma política de governo. E aí é importante que você entenda isso, tá? Vou aproveitar este momento para falar acerca da continuidade dos programas e projetos públicos dentro das políticas públicas. Por quê? Porque muitas vezes uma política ela pressupõe a ideologia de um grupo, de um partido que naquele momento está no poder. Tá? E aí essa política pública, portanto, ela vai ser mais característica de uma política de governo e menos de uma política de Estado. Porque o que a gente precisa então? Então, quando a gente fala de política pública, ó, política pública, a gente pensa nessa política, deixa eu até apagar ali para eu ter um espaçozinho aqui. Quando a gente pensa no âmbito dessa política, tá? A gente precisa compreender que essa política pública, ela pode ser uma política de governo e ela pode ser uma política de Estado. Para que a gente tenha uma política de Estado, a gente tem que ter a institucionalização. Isso daqui tem um cunho muito mais atemporal, tá? Então isso daqui a gente mantém a continuidade. E normalmente a gente consegue isso porque ela é intersetorial. O que isso quer dizer ser intersetorial? Significa que ela agrega dentro de si uma série de outras áreas ou funções do Estado, tipo saúde, educação, segurança, infraestrutura. E isso faz com que a gente tenha a maior força dessa política pública quando ela tem esse caráter intersetorial, quando ela envolve vários setores da sociedade. E ela vai ser ainda, tá, gente, interinstitucional, quando ela envolve esses vários ministérios dessas diferentes áreas temáticas, sendo, portanto, uma política transversal em diversos eixos, que vai mobilizar a ação coordenada, tá, de diversos órgãos e entidades da administração pública. Muitas vezes na esfera federal e também na esfera subnacional, pelos entes políticos, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Agora, a política de governo ela tem uma função muito mais ideológica. Ela representa a mentalidade do grupo de poder. Vou até colocar isso aqui, ela é mais ideológica. Ideológica e transitória. Porque ela representa muito mais, tá? Quem está no poder. Então a gente precisa
tornar políticas públicas, que são importantes para a sociedade, políticas de Estado, para que elas continuem, para que elas permaneçam, governo após governo. Quando a gente fala dos direitos humanos, por exemplo, e está no seu edital isso, o que se espera é a institucionalização dessas políticas de direitos humanos. Por quê? Porque elas não são preocupação de um governo, gente. Elas devem ser problemas do Estado. Elas devem envolver, por exemplo, a questão do racismo. O racismo envolve uma série de outras questões sociais, estruturais, não é? Envolve questão de saúde, de marginalização, de precarização das condições de habitação, não é? Então são muitos elementos assim que são transversais. Então o indivíduo global, ele compreende vários recortes. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, viver com dignidade, abarca ações de saúde, de educação, de segurança pública, entre outras. Por isso que o grande esforço que se faz é que a gente tenha a institucionalização das políticas de direitos humanos, para que assim, pelo caráter transversal e intersetorial, a gente consiga institucionalizá-las a ponto de elas deixarem de ser mera preocupação de um governo A ou B e passarem a ser a preocupação do Estado e de toda a sociedade brasileira, porque é uma política de Estado e deve ser permanente, portanto, tá bom? Então, isso daqui é importante porque muitas vezes uma política, ela tem relevância social, é de grande relevo, mas quando muda o governo, ela é descontinuada tão somente por caráter ideológico. E isso acontece quando não se institucionalizou, quando não se transformou aquela política em uma política de Estado. Beleza? E para isso precisa de marco regulatório, precisa da criação de órgãos, de entidades, de designação de autoridades, de clara divisão de papéis. E aí, quando a gente fala, por exemplo, dos programas nacionais, outro ponto que está no seu edital, eu vou fazer um destaque aqui, tá? Quando a gente fala dos programas nacionais, normalmente a gente tem uma abordagem que a gente chama de top-down. Deixa pra cá, tá? Top-down. E aqui a gente vai contar ainda com o auxílio da nossa forma federativa de Estado. Porque a gente sabe que na Constituição Federal nós temos um sistema de distribuição de competências entre os entes federativos. E que não há entre esses entes uma hierarquia, mas uma repartição de competências. E aí existem áreas ou esferas de atuação que são comuns. E existem ainda as competências legislativas concorrentes destes entes. E aí a gente deve entender que nos programas nacionais, o normal é que a gente tenha o ente central, que é a União, que não é hierarquicamente superior, coordenando e dando as diretrizes das políticas públicas, e aí por meio de adesão os outros entes políticos ingressam naquela prestação e são responsáveis mais diretos da execução dessas políticas públicas e recebem do Estado recursos públicos. Então, muitos recursos da União são repassados a esses entes subnacionais para a implementação das tais políticas públicas. Isso é extremamente relevante e importante para o funcionamento e eficiência da máquina estatal, essa atuação em rede, essa atuação em conjunto da administração pública entre todos os entes federativos, tá? Por meio desses programas nacionais. Então, normalmente, vamos supor, um exemplo clássico que vocês sempre falam sobre é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa nacional que agrega a ação de outros entes políticos que atuam por meio de adesão. Quem faz o cadastramento, quem confere as condições de receber os recursos, os benefícios por parte da sociedade, são os entes, são os municípios, são os estados. Então, existe um sistema de papéis, uma repartição de papéis, muito além da repartição de competências, que vai definir a eficiência desse sistema, contando com essa parceria, mas tudo segundo as diretrizes do programa mais amplo instituído no governo federal. E aí, estes entes, quando aderem, eles recebem recursos do governo federal, tá? Para execução e implementação dessas políticas públicas em programas nacionais, e normalmente é essa a dinâmica. Isso é um desenho que a gente chama de top-down, em que o ente central distribui recursos para a implementação, orienta, coordena, dá diretrizes e os demais executam estes tais programas, tá? Normalmente é assim que se procede, viu, meu povo? Então aqui eu dei um panorama bem amplo e trouxe vários temas do seu edital num único slide para a gente continuar, tá? Então aqui vamos falar um pouco da agenda. Como é que um problema entra na agenda, tá? Então aqui a gente precisa ter atenção, porque primeiro a gente envolve a questão da atenção, da resolubilidade e da competência. A atenção é o quê?
Diferentes atores percebem uma situação como merecedora de intervenção, tá bom? Percebem uma situação como merecedora, faltou um A aqui, de intervenção. Então eu olho e falo assim, bom, isso aqui é importante, isso aqui é relevante, não é o grupo X só que está achando isso. Vários grupos sociais analisam aquilo como importante. Então aquilo é um tema de atenção, tá? Outro ponto é a resolubilidade. O que é isso? A gente precisa ter soluções, ações que são necessárias e factíveis. E existe uma coisa chamada reserva do possível, tá, gente? Reserva do possível. Então aqui não adianta. O Estado, para implementar as políticas públicas, ele precisa de governança, que é a capacidade financeira, gerencial, técnica para implementá-las. Muitas vezes o problema é público, ele requer a atenção de vários grupos sociais, mas o Estado não tem uma solução pronta para implementar. Ele não consegue executar essa solução pronta. Então o que ele vai fazer? Não tem muito o que fazer. Então o que ele precisa? Precisa adquirir condições de execução dessas políticas públicas. Caso contrário, ela não vai ser aí incluída na agenda, porque ela não é factível, porque ela não é realizável, porque é impossível, porque não tem orçamento, porque não tem condição técnica, porque não tem uma solução viável inventada ainda pela humanidade, tá? E aí, por fim, a gente fala ainda da competência, ou seja, deve envolver responsabilidades públicas, tá? Uma política pública, ela exerce efeitos ou impacto na esfera privada? Sim, conforme eu falei na nossa aula anterior. E se você está caindo de paraquedas aqui no meu canal, não viu o vídeo anterior, tá aí, tá? Tem uma parte 1 dessas políticas públicas para você acompanhar, tá bom? Então aqui são várias situações que convergem para que um problema seja considerado público e entre em agenda. Tem muito problema importante, relevante, de magnitude pública, mas que não entra em agenda, tá bom? E a gente vai ver depois, pela teoria ali dos múltiplos fluxos de Kingdom, como é que isso acontece, uma explicação para essa dinâmica, tá? Então a agenda é isso. A gente tem uma agenda que é do povo, a gente tem uma agenda que é da mídia, a gente tem a agenda que é dos empreendedores políticos e a gente tem a agenda que é governamental, que é formal, que é institucional, que vai elencar os problemas que o governo decidiu enfrentar e depende, claro, da ideologia, dos projetos políticos e partidários, bem como da mobilização social, das crises conjunturais e das oportunidades políticas para fazer aquilo dali, tá bom? Então, presta atenção que na agenda governamental, ela é uma agenda decisória. Ela é a agenda do que vai ser feito. Mas existem agendas paralelas, outras várias agendas que são importantes para influenciar o pensamento público. Para influenciar o pensamento e a inclusão na agenda governamental, existem outras agendas. Por exemplo, nós temos uma agenda política, que são problemas considerados relevantes pela comunidade política. E aí eu falo de vários membros da comunidade política, eu estou falando de sindicatos, eu estou falando de conselhos de gestão, eu estou falando aí dos partidos políticos, eu estou falando aí dos empreendedores de políticas públicas, eu estou falando de lobistas, eu estou falando de uma infinidade de atores que vão influenciar nesse processo de tomada de decisão. E olha outra agenda importante no contexto atual. A agenda midiática, ou da mídia, ou seja, dos meios de comunicação, e ela influencia outras agendas porque elas formam o que a gente chama de opinião pública. Porque, gente, se a opinião pública é mobilizada, as coisas acontecem. Vou falar para vocês. Na década de 90, o Fernando Henrique Cardoso, ao ingressar na presidência do Estado do Brasil, do Estado brasileiro, ele formulou um Ministério Administrativo de Reforma do Estado, o MARI, colocou à frente o ministro Bresser Pereira, e ele editou um documento chamado PEDRAE, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. E ali ele queria implementar uma política pública de transformação do serviço público, melhor, da gestão pública, e não só do serviço público, tá? Porque foi uma etapa só o serviço público, para implementar melhorias, para orientar resultado, para transformar a administração pública burocrática em uma administração pública gerencial. E num primeiro momento, no Congresso Nacional, ele contou com forte oposição. O que ele fez? Ele usou os veículos de comunicação, a mídia em si, mobilizou a opinião pública, buscou amparo no Congresso e em 1998, 3 anos após ali o PEDRAE, a edição do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, ele conseguiu implementar, por vias de uma emenda constitucional, diversos pressupostos da sua reforma gerencial. Então é importante para que uma coisa seja validada socialmente, entre na agenda política e entre na agenda governamental, que a gente mobilize os veículos de comunicação. E hoje a gente fala muito da influência das redes sociais
E a gente tem uma comunicação que é uma comunicação hoje de duas vias. Antes, a gente recebia como sujeito passivo, não é? Por exemplo, pelo modelo da agulha hipodérmica de comunicação, que a gente só recebia passivamente as informações e tomava aquilo como verdadeiro. Hoje não, a gente interage com essa informação e a gente também produz informação. Não é? Hoje a gente tem um processo muito mais dinâmico para a formação da opinião pública e isso é importante no contexto das políticas públicas, tá, meu povo? Então a gente tem a agenda sistêmica, não governamental e da sociedade, que inclui vários atores, não é? Ou seja, aqui a gente vai ter uma lista de assuntos que preocupam diversos atores políticos e sociais, listas de temas da sociedade e do Estado, e não se restringe a um ou outro governo, tá bom? Então isso aqui está orientado ao povo e às suas diversas instâncias, os diversos atores aí do cenário político, portanto, tá? Do cenário estatal, da sociedade em geral. E aí, olha só para a gente entender. Então, a gente tem um universo todo grande de agenda, tem uma agenda sistêmica que envolve todos os atores, aí a gente tem uma agenda governamental, que é aquilo que entra na pauta do governo, no foco do governo, e aí de tudo que entrou na pauta, ele decide e prioriza o que ele vai fazer ano a ano aí com a execução do seu orçamento público, tá? Lembrando que a gente vai ter as 3 leis orçamentárias influenciando esse processo, PPA, LDO e LOA, naquela relação que eu já estabeleci em aulas anteriores. Aí, se você está caindo de paraquedas, volta lá para ver essa explicação, tá? Então, aqui a gente vai ter grupos que buscam mudanças em políticas públicas e procuram mover questões para a agenda decisória. Então, aqui, ó, esse universo todo da agenda possui o quê? Diversos atores. Esses atores vão empurrar, eles vão forçar para que assuntos entrem nessa agenda decisória. E claro que cada ator que entra vai ter um contragrupo ali, né? Grupos contrários à mudança em políticas públicas que vão bloquear o avanço dessas questões. Então a gente tem forças, tá, gente? Que querem que uma política pública aconteça e tem forças que querem que uma política pública não aconteça. E é obrigação do Estado lidar com todas essas questões e entender a dinâmica do funcionamento dessas políticas públicas é essencial para a gente, enquanto cidadão, para saber em que medida a gente pode influenciar o processo de formação da agenda e o processo de formulação das alternativas que melhor atendam às nossas necessidades, tá? Importantíssimo aí pra gente, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um intervalo, tá? E aí a gente vai conceber daqui a pouco como é que a gente entende a dinâmica dos vários modelos de políticas públicas que a gente tem. Aqui o objetivo é mesmo um bate-bola, jogo rápido, passar os conceitos essenciais que vocês precisam, sem me aprofundar muito nos modelos. Então, eu fiz um quadro comparativo aqui de alguns modelos que o seu edital previu ali, de modelos de análise de políticas públicas, e aí a partir disso, a gente desenvolve alguns conceitos para avançar aí para o que a gente precisa entender de implementação e de avaliação de políticas públicas, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta, só um minutinho, tá? Pronto, voltei. Vamos avançar aqui com os nossos estudos em políticas públicas para a gente fechar aí essa revisão maxi que eu estou fazendo para vocês, que conta com 2 vídeos aqui no meu canal. Esse é o segundo de 2 vídeos, tá bom? Então vamos lá voltar aqui para as nossas anotações para a gente entender essa dinâmica, tá? Vamos ver alguns modelos.
Nós temos o modelo da escolha racional, que vou analisar, de redes de políticas públicas, da teoria dos múltiplos fluxos que gostam de cobrar, tá? Da teoria do equilíbrio pontuado e da coalizão de defesas. Eu não vou perder tanto tempo com todos eles. Eu vou destacar aquilo que é prioritário, tá? Vou falar de todos en passant, só trazendo esse quadro aqui para vocês, e aí vocês façam um estudo mais aprofundado caso julguem necessário. O que eu quero enfatizar são as redes e eu quero enfatizar os múltiplos fluxos também. Eu acho que esses aí são os mais requeridos em concurso, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui da escolha racional. Esse modelo baseia-se na premissa de que os atores políticos tomam decisões de acordo com seus interesses racionais, considerando informações disponíveis. Então, diante das informações disponíveis, eu, um ator, vou influenciar o processo decisório de acordo com as minhas preferências. Tá? Aqui tem um caráter muito mais individual desses atores. E a gente escolhe racionalmente, ou seja, com base na razão, diante das informações que a gente tem diante de um problema ou de uma situação. Isso é o modelo da escolha racional institucional. Então ela vai enfatizar o papel dos atores individuais na tomada de decisão, destacando a importância das instituições, tá? Na formulação e implementação de políticas públicas. E aí ela vai ter uma certa crítica porque ela minimiza a influência de fatores contextuais e da interação entre os diversos atores, ignorando, por exemplo, o papel da cultura e das normas sociais. Então ela vai focar, presta atenção, o modelo de escolha racional institucional foca nas instituições que elaboram essas políticas públicas em como os atores, objetivamente, com base nas informações, individualmente decide por X e não por Y, tá bom? E aí, como eu falei, por que ela é considerada tendenciosa e parcial? Porque ela não considera elementos contextuais, como a cultura, a engenharia social e a inter-relação entre esses diversos atores que compõem o grande agregado social, tá bom? Então, por isso ela é criticada. Modelo, então, da escolha racional institucional, foca nas instituições e no comportamento individual desses atores que, com base nas informações que detêm, tomam decisões de acordo com sua percepção para se beneficiar, tá? Basicamente é isso. Vamos lá para as redes de políticas públicas, e aí eu tenho aulas sobre isso, eu dei muitas aulas sobre isso, inclusive temas de discursiva sobre isso, né? Dessa implementação por meio de parcerias de uma grande rede que a gente faz entre atores que são governamentais, atores que são extragovernamentais, atores que são supranacionais, não é? Então a gente tem vários atores hoje influenciando nisso, inclusive na implementação das políticas públicas. É importante entender esse caráter em rede, em que cada vez a gente diminui as hierarquias e cria uma coordenação muito ampla entre diversos atores para o sucesso e para a melhoria e desenvolvimento da própria sociedade brasileira, tá? Então, no modelo de redes de políticas públicas, a ênfase são as interações e as relações entre os atores governamentais e não governamentais, que influenciam a formulação e a implementação dessas políticas públicas. Isso aqui é muito provável de cair até numa discursiva, tá, gente? E reconhece, portanto, a complexidade dessas relações entre esses vários atores envolvidos, que vão colaborar e cooperar entre diferentes atores. E aí entra, por exemplo, quando eu falo de rede, os tais dos programas nacionais. A gente sabe que cada ente, né, União, Estado, Município, Distrito Federal, tem suas próprias competências, tem autonomia, não é autonomia administrativa, orçamentária, financeira, cada estado possui sua própria Constituição, cada município e Distrito Federal tem sua lei orgânica, e a gente ainda tem a Constituição Federal, e a gente sabe que existe um sistema de repartição de competência, mas eles atuam em cooperação, em colaboração, nunca em competição, não deveria ser. Não é? Ainda que a gente tenha aí uma certa guerra fiscal quanto ao federalismo fiscal, que também é uma aula que está disponível aqui no meu canal, que eu trago para vocês. Se você não viu, procure aí que você vai encontrar, tem aí também, tá bom? Então aqui o foco são essas relações complexas entre os diversos atores. Só que aqui tem um problema também, uma crítica. Sempre vai ter uma crítica, tá, gente? Que é subestimar a influência que tem os atores informais e não reconhecidos na rede, negligenciando ainda a influência de fatores institucionais e estruturais. Tipo assim, cada um foca numa coisa, né? A escolha racional foca nas instituições.
E aí ela considera o comportamento isolado dos atores. As redes de políticas públicas focam nas relações complexas entre esses atores, mas aí deixa a desejar e negligencia a estrutura e as instituições formuladoras de políticas públicas, né? Cada um foca numa coisa e acaba negligenciando outra, tá bom? É basicamente isso. Agora vamos para uma teoria muito complexa, que é a teoria dos múltiplos fluxos de Kingdon. Gente, aqui o Kingdon vai falar que a tomada de decisão ela é influenciada por múltiplos fluxos de problemas, de políticas e políticos, e que decisões podem ser tomadas em momentos de oportunidade política, ou que a gente chama de janelas de oportunidade. Janelas de oportunidade. Gente, o que acontece? Todo momento de transição de governo, a gente vive uma janela de oportunidade. É o momento de a sociedade fazer pressão naqueles que estão começando a formar o seu governo, para orientar a ação deles. Então, para que a gente consiga ter mais representatividade, é preciso e é importante que a gente se mobilize, que a gente se articule, que a gente se organize, tá bom? E aí o que acontece? Nesses múltiplos fluxos, primeiro, a gente tem que ter o fluxo do problema. Tem que ser um problema público, relevante, que atinge um grande grupo social, tá? Tem que ter condição de implementar, orçamentária, financeira, estrutural, conjuntural, social para implementar. E além disso, tem que ter a vontade política. Ela tem que manifestar o interesse do detentor de poder, entende? Então são vários fluxos, por isso que o Kingdon fala de múltiplos fluxos, na verdade são só 3, mas eles falam de múltiplos fluxos, tá? Que vão influenciar nesse processo de tomada de decisão. Quando esses fluxos convergem, quando a gente tem uma janela de oportunidade em que esses 3 elementos convergem, problema, políticos e política, aí a gente tem um momento propício para fazer pressão para aquilo virar uma política pública no Estado brasileiro. Porque nem todo problema, por maior que seja, por mais relevante que seja, por mais que haja solução, nem sempre aquele problema vai entrar na agenda, vai virar uma política pública. Por quê? Porque precisa de outros fatores ali conjunturais, estruturais, sociais, institucionais para que a coisa ocorra. E esses fluxos devem convergir para que haja essa implementação, portanto, tá? Então aqui reconhece a natureza dinâmica do processo político e destaca a importância da agenda setting, que é a definição de agenda, e da janela de oportunidade política. Então, gente, isso daqui, essa formação da agenda, é um momento muito delicado da sociedade em que deve convergir esses fatores nesses múltiplos fluxos para que aquilo vire prioridade do governo. Então, eu sempre digo, momentos de transição de governo são sempre os mais propícios para fazermos pressão, porque existe um ânimo popular maior em torno daquele projeto de governo que foi anunciado, sabe? Então, a pressão ela fica ainda maior nesse momento e a opinião pública está toda mobilizada naquele sentido. É o melhor momento, tá? Inclusive, já foi tema de discursiva, aliás, desculpa. Estou pensando em termos de discursiva, né? Já foi objeto de questões de prova, falando desse momento mais propício, que é justamente a transição de governos, tá? Para que haja aí uma janela de oportunidade. Então pode ser criticada por ser excessivamente descritiva e menos prescritiva, porque ela descreve como é que é, mas ela não prescreve como agir. E pode subestimar a importância das estruturas institucionais e dos atores formais, tá bom? Por focar muito nesses fluxos que são mais informais. E aí agora vamos para a teoria do equilíbrio pontuado. Ela não é muito adequada para o Brasil, tá, gente? Mas a gente tem que estudar, porque está lá no edital. Essa teoria ela não é muito adequada para o Brasil. Por que ela não é muito adequada para o Brasil? Porque isso aqui é para regimes em que o Estado está muito consolidado, que as políticas públicas são bem desenhadas, que os problemas da sociedade já estão mais equacionados e, portanto, não requer tanta mobilização em torno de criação de políticas públicas. Porque essas sociedades mais avançadas, vamos dar um exemplo lá do Canadá, isso inclusive foi desenvolvido no Canadá, tá bom? Nos Estados Unidos. O que acontece? Lá eles vivem períodos de estabilidade muito longos, muito longos. Aí só quando vem uma crise muito grave é que eles começam a mobilizar e transformar as políticas públicas vigentes. Então as políticas públicas lá, elas tendem a ter um desenho, um formato que se perpetua, que vai ser utilizado forever and ever and ever. Então a gente vai continuamente produzir daquele mesmo jeitinho. E aí quando surge uma crise, uma necessidade, um problema de magnitude muito sério, é que aquele equilíbrio é rompido. Por isso que chama de equilíbrio pontuado. Há certos pontos
do caminho, do percurso da atuação do Estado na produção de políticas públicas, que aquela política pública deixa de ser necessária ou não consegue resolver o problema, e aí uma nova política precisa ser formulada. Então aqui a gente tem uma continuidade, uma perenidade muito maior. Agora, num Estado tão instável, com diferenças tão marcantes, com a diversidade tão grande e com a falta de inclusão tão severa como a nossa, é de se estranhar que a gente trabalhe com a teoria do equilíbrio pontuado, porque a gente não vive períodos muito longos de estabilidade rompidos por crises. A gente vive por crises, rompidas por leves instantes de estabilidade, né? Essa é a realidade do Brasil, infelizmente, meu povo, infelizmente. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, né, melhor dizendo, e toda vida também, infelizmente, a gente tem essa questão. A gente não se enquadra muito nesse contexto, mas é importante entender essa dinâmica, porque instituições, organizações estatais mais avançadas conseguem ter uma maior previsibilidade dos problemas públicos, que são tudo dominados, né? Tá tudo dominado, e só quando advém uma crise muito forte é que esse equilíbrio pontuado é rompido, e aí essa crise institucional faz com que haja uma pressão para a transformação, para a proposição de novas políticas públicas, tá? Então aqui, esse modelo sugere que o processo político, sugere que o processo político é marcado por períodos de estabilidade seguidos por mudanças abruptas e significativas, onde políticas são reformuladas, caso contrário elas perduram para o resto de todo sempre, amém, tá? Reconhece a alternância entre períodos de estabilidade e mudança no processo político e a importância dos eventos disruptivos na formulação dessas políticas públicas. Contudo, elas podem subestimar a continuidade e a influência de atores institucionais e pode ser criticada por sua dependência excessiva de eventos imprevisíveis, tá? Então, uma crítica direcionada. E, por fim, a coalizão de defesa, que vai enfatizar a formação de coalizões entre grupos de interesse para promover ou bloquear determinadas políticas públicas. Gente, essa coalizão de interesses, a gente vê isso muito no Estado brasileiro. Quando eu vejo, por exemplo, uma bancada da bala se unindo com a bancada evangélica no Congresso Nacional para impedir pautas que são até de direitos humanos, não é? Porque contrariam seus interesses, a gente vê uma coalizão de defesa. Eu acho que não tem nada a ver, eu simplesmente não acho que quem quer bandido bom, bandido morto é o cristão. Porque pra mim não fecha a conta. Me desculpe aqui a crítica, mas eu vou fazer essa crítica. Enquanto cristão, não é? Enquanto temente a Deus, enquanto cristão que sou, né? E de fé, e de muita fé, eu não consigo ver pertinência entre a bancada da bala e a bancada religiosa. Eu não consigo, gente. São pautas que não coincidem, mas eles têm interesses assim, que são interesses para além de suas pautas e que fazem com que esses interesses os unam em coalizões para preservar os seus direitos e para bloquear o andamento dos direitos dos seus opositores. E aí a gente hoje, no Estado brasileiro, a gente vive uma crise democrática muito grande, que a gente não tem mais adversários políticos, a gente tem inimigos que precisam de ser dizimados. O discurso é carregado de ódio hoje em dia, a gente não vê com cordialidade os nossos adversários políticos. Eles são rivais, eles são pior do que isso, eles são inimigos a serem dizimados. Infelizmente, tá? No livro ali, Como as Democracias Morrem, a gente tem uma crítica muito severa disso, e isso é um primeiro passo para a fragilidade democrática atual que a gente vive, né? Então a gente tem ali uma proliferação de discurso de ódio que vê o coleguinha como um inimigo e não como um adversário político, né? O fair play caiu por terra. Hoje em dia a onda é dizimar, é caluniar, é espalhar fake news, é transformar o outro num grande monstro, né? E isso é dos dois lados hoje em dia, né? Porque parece que o ódio recrudesce as relações e o ódio gera ódio e a gente vive essa polarização tão grande que também é bastante prejudicial para o nosso regime democrático, que acarreta até ali a fragilidade das instituições democráticas e a descredibilização dos nossos poderes constitucionais instituídos no sistema de freios e de contrapesos, né? Então aqui a gente tem essas coalizões para os grupos vão se juntar. Quanto mais se junta, mais se organiza, mais fácil fica para conseguir entrar na agenda, tá? Então aqui destaca a influência dos grupos de interesse na tomada de decisão política e reconhece a importância do conflito e da negociação na formulação de políticas. Contudo, pode subestimar a influência de atores individuais e institucionais e pode ser criticada por simplificar as relações políticas em termos de confronto
entre grupos de interesse, tá? E aqui, gente, isso é muito característico do nosso estado. Na minha aula, eu tenho uma aula que eu falei sobre, inclusive, que foi uma oficina discursiva que também está aqui no meu canal, que eu falo ali um pouco da obra Como Morrem as Democracias, e eu falo um pouco do presidencialismo de coalizão. Nosso sistema de governo, por conta disso, ele beneficia e muito a adoção dessa prática, porque é difícil para o presidente obter maioria no Congresso, e por não ter essa maioria no Congresso, o presidente fica muito fragilizado e ele precisa de apoio, tá bom? E aí ele forma coalizões, e aí que vira a política do toma lá da cá, porque se ele não atender aos interesses daqueles que estão no Congresso, principalmente ali do Centrão, né, que vai ser o infiel da balança, a gente vai ter governança? Não vai. Então, é isso que gera práticas como orçamento secreto, como mensalão, como petrolão e tantas outras práticas fisiológicas e clientelistas no âmbito do nosso estado. Então a gente também vive isso, essa coalizão de defesas para tutelar um grupo, uma coletividade que se junta para tutelar seus próprios interesses e para bloquear os interesses dos seus adversários políticos, ou melhor dizendo, dos seus inimigos, porque virou uma guerra declarada, né, infelizmente. Então aqui eu trouxe um panorama para vocês, tá bom? E aqui eu destaco mais algumas coisas para vocês aqui, e aí eu resumi numa frase, ó: a escolha racional enfoca os atores individuais e as instituições formais, destacando a tomada de decisões com base em interesses racionais. A teoria de redes de políticas públicas concentra-se nas interações complexas entre os atores governamentais e não governamentais, enfatizando a colaboração e a cooperação. A teoria dos múltiplos fluxos postula que as políticas são moldadas por múltiplos fluxos de problemas, políticas e políticos, com ênfase na oportunidade política. Por outro lado, a teoria do equilíbrio pontuado destaca períodos de estabilidade, seguidos por mudanças abruptas, disruptivas, influenciado por eventos disruptivos. Por fim, a teoria das coalizões de defesa enfatiza a formação de coalizões de interesse para promover ou bloquear políticas, colocando o conflito e a negociação no centro da análise, tá? Então aqui você precisa entender essas várias facetas das políticas públicas, tá? E aí eu peço aqui que vocês tenham ainda atenção a isso, ó. Múltiplos fluxos fala da convergência de pelo menos 2 entre os 3 fluxos, que é problemas, políticas e político, tá? Ou o domínio político. O equilíbrio pontuado fala da estabilidade quanto às demandas, incluídas até que eventos da política provoquem rupturas, e aí novas demandas surgem. E as não decisões, gente, presta atenção que a inércia ou omissão do Estado muitas vezes é uma política pública, tá? Quando você, por exemplo, resolve não comprar em tempo hábil as vacinas, isso é uma decisão política e isso tem impacto político, isso gera problemas ou deixa de tratar de problemas que são públicos de magnitude relevantes dentro da nossa sociedade, tá? Então aqui a gente fala de inclusão de temas expressa relações de poder, de modo que aqueles que ameaçam as elites não são incluídos. Tem isso também, tá? As elites dominantes aí quando eu falo de elites, são aquelas elites não necessariamente econômicas, mas quase sempre econômicas, que detêm o monopólio ali das políticas públicas, porque influenciam muito o pensamento do Estado, tá? Infelizmente, isso existe, né? Eu até falo, né, gente? A nossa política, ela é meio difícil de lidar, porque ela gera uma situação em que a gente precisa de financiamento de campanha, por exemplo, para você ganhar. Para você eleger um presidente da República são milhões de reais. Aí como é que você vai? Você acha que o cara vai viver ali do recurso que ele recebeu, né, da remuneração que é pífia, diante de tudo que foi gasto para promover aquele cara ao poder? Gente, então tudo isso deve ser considerado, né? A gente tem um sistema político muito estranho e as nossas reformas políticas, elas são sempre episódicas, sempre para beneficiar um grupo e sempre para apagar fogo, né? Eu falei da ficha limpa, que foi uma pressão, foi episódica, mas foi uma pressão popular, não é? E sempre em época de eleição, quando a gente reinstituiu aí a reeleição para os chefes do executivo que antes não tinha, né? Foi uma mudança episódica que para beneficiar um ou outro, né? Aí tem as cláusulas de barreira, aquelas coisas que surgem em momentos muito episódicos, mas uma grande reforma política a gente não teve. E eles evitam a discussão sobre a reforma política. Mas, do jeito que tá, eu não vejo solução de melhoria, infelizmente. Mas vamos passar o barco, que aqui eu quero te passar o conteúdo e vamos deixar aqui das minhas chateações de vida, né? Porque conhecer muito das coisas te dá um desânimo de vida, mas eu quero ficar feliz porque vai ser todo mundo aprovado aqui e vamos pro que interessa. Vamos lá. Então, só para entender os múltiplos fluxos, tá? Porque é muito importante. Então, a gente tem aqui
A política em si, os problemas, e as políticas, que são as soluções. A política é esse universo de troca de poder, de negociação, de inclusão de agenda, que inclui aí os vários atores do Estado na fase pré-decisorial. E aí, diante dos problemas que foram considerados problemas diante da política, a gente estabelece a agenda. E aí, se a gente tiver soluções alternativas viáveis para implementar, a gente tem as políticas públicas. E aí a gente envolve tanto os atores do Estado quanto os atores da sociedade civil, tá? Aí a gente aprova isso ou então reprova, né? Então aqui, segundo o Kingdom, deixa eu colocar o nome do carinha aqui que eu não coloquei no título, o Kingdom. Faltou um G aqui. O Kingdom. Ele vai nos falar aqui, ó, do Problem Stream, do Policy Stream e do Political Stream. São os 3 fluxos de problemas aí na teoria dos múltiplos fluxos, tá? Em que aqui o fluxo de problema vai basear em indicadores, em crises que o Estado passa, em eventos focalizadores, feedbacks de ação. Agora, o fluxo de soluções, que são as políticas, tá? Aqui, então, as políticas é a viabilidade técnica, é ter orçamento, aceitação pela comunidade, custo-benefício, custos toleráveis. E o fluxo político é o humor nacional, as forças políticas, as mudanças no governo, que é um momento propício, segundo o Kingdom, para implementar mudanças em políticas públicas, tá? E aí surge, portanto, uma janela, um window, né? Uma janela de oportunidade, uma janela de mudança quando esses fatores convergem, tá? E aí a gente tem os empreendedores de políticas públicas que vão fazer com que isso entre na agenda decisorial do governo, do Estado, no Agenda Setting, e aí a gente tem acesso a uma questão de agenda, a gente conseguiu se enfiar na agenda, porque a gente foi esperto e aproveitou o fluxo, tá? Seguiu o flow. Aqui é a teoria do equilíbrio pontuado, tá? Então aqui a gente tem período de fomento, ó, tá tudo igual, a política se mantém. Aí vem uma mudança revolucionária, puf, aí se ajusta e mantém por um longo período, aí puf, vem outro. Por isso que aqui a gente tem um equilíbrio pontuado em momentos esporádicos, porque é a tendência de estados mais organizados, mais avançados, que as políticas públicas sejam bem desenhadas e os problemas públicos sejam equacionados, de modo que não requer grandes transformações nas políticas públicas. Elas têm um caráter mais perene. É como se fossem várias políticas de Estado e não meras políticas de governo, muito mais, tá bom? Mas tem política de governo? Claro que tem, tá? Mas as coisas têm uma certa constância. Isso é equilíbrio pontuado aí só para diferir, tá? E aí, aqui, a dinâmica do desenho da política pública em si, não é? Que a gente precisa aqui entender que uma política pública deve ser desenhada de modo a atender a necessidade, de modo a resolver um problema que a gente tem. E essas políticas públicas, portanto, vão atender às necessidades e aos problemas diante daquilo que a gente faz de pressão social, que outros atores influenciam, para que a gente faça um desenho da política pública, tá? Eu não vou perder tanto tempo com essa fase, eu acho que a agenda é mais importante para a tua prova, mas é importante que você entenda esse esqueminha aqui, olha só. Então a gente tem uma dinâmica do desenho, que é a definição e redefinição das questões, a definição da agenda, cálculo de riscos e oportunidades, exercício da liderança, análise de políticas, desconstrução de desenho, cópia ou criação de desenhos, para a gente ver qual vai ser a dinâmica do que a gente vai construir. Aí a gente desenha a política, mas a gente desenha a política considerando o contexto da questão, ou seja, construções sociais, poder político, instituições e cultura institucional. A gente vê aqui o contexto social, ou seja, cidadania, valores democráticos, justiça, resolução de problemas, para enquadrar, para interpretar os eventos, os grupos, os conhecimentos e condições. Aí a gente tem condição de fazer esse desenho, tá? Aí a gente vai, portanto, dizer quais são os objetivos e problemas dessa política, quem são os agentes, qual a estrutura que a gente vai usar para implementar, se vai ser o governo federal, se vai ser uma parceria, se vai ser uma política ou um programa nacional, se vai ser setorial, se vai ser global, ou seja, os alvos, as regras, as ferramentas, a racionalidade e as pressuposições. E tudo isso vem das experiências, das mensagens e interpretações de lições anteriores, de concepções sobre como o governo age, qual o papel dos cidadãos e os padrões de participação. Tudo isso vai influenciar no desenho. Então aqui, gente, as duas fases em que a gente tem mais influência, enquanto cidadão, enquanto sociedade, é a fase de formação da agenda e a fase de formulação das alternativas e desenho da política pública. Porque depois que decidiu, a implementação é por conta do Estado, tá bom? Ainda que ele conte com a participação de alguns atores privados, a decisão sempre recai ao Estado, ainda que influenciado pelos demais atores, inclusive por nós,
da sociedade, tá? E aí agora eu vou falar da implementação. Aqui o foco é a implementação agora, tá? Implementação. E o edital especificou ali dentro da implementação de políticas públicas que ele quer o entendimento do que seriam os fundos, os consórcios e as transferências obrigatórias. E quando eu estou falando desses 3 institutos, para que haja implementação tem que ter o que, gente? Receita. Porque toda política pública é uma despesa. E se tem despesa, tem que ter receita para custear, tá bom? Lembrando que o orçamento público prevê as receitas e fixa as despesas. De modo que quando a gente cancela uma despesa, a gente tem um prejuízo para a sociedade. Porque aquele bem, aquele serviço, aquela utilidade vai deixar de ser usufruída porque não teve recurso, porque não teve gerenciamento, tá bom? Então a gente tem alternativas. A gente pode incluir as políticas públicas, a gente deve incluir nas leis orçamentárias, primeiro no PPA, depois a LDO prioriza e depois a LOA define a receita para custear a despesa. Então essa é a dinâmica. E aí, de onde surge o recurso para financiar uma política pública? E aqui o seu edital colocou ali a previsão de 3 instrumentos para implementar, 3 alternativas, que é essa que eu falo para vocês agora. Pode ser criado um fundo, tá, gente? Criado por lei, tá? Pode ser criado um fundo. E esse fundo nada mais é que mecanismos financeiros criados para arrecadar recursos específicos destinados a determinadas áreas ou programas. Eles são utilizados para financiar políticas públicas de forma direta, proporcionando recursos financeiros para projetos, não é? Por exemplo, o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, não é? Deixa eu ver aqui outro. Vários fundos públicos são criados para atender uma demanda específica de grupos setoriais, por exemplo, quando a gente fala das questões trabalhistas, previdenciárias, não é? Então o FAT vai atuar nesse sentido, é um fundo de amparo ao trabalhador. Então a gente vai definir aqueles recursos, o regramento para arrecadação e transferência para aqueles recursos para que eles atendam a áreas específicas, tá bom? Muito importante, porque quando a gente fala de políticas públicas, existem políticas que são setoriais, é para setores específicos ali da atividade estatal, tá? Ou da economia, muitas vezes, né? Dependendo de que tipo de política a gente está falando. Olha só, então a gente tem aqui, ó, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? O nosso FNDE, então FAT, FNDE, tem aí o Fundo Nacional de Saúde, entre outros fundos, tá? Então aqui é uma fonte de financiamento para as políticas públicas. Os fundos são criados por meio de lei, tá? E esses fundos têm previsão orçamentária para esses fundos, a forma de manutenção, a forma de utilização legalmente estabelecida, que são recursos utilizados nas políticas públicas, normalmente nas políticas públicas setoriais, tá? Os consórcios. Consórcios, então vimos fundos. Os consórcios, gente, são formas de cooperação entre os entes federativos, municípios, estados, União. Lembra que eu falei dos nossos programas nacionais? Os programas nacionais, eles podem contar com o financiamento por meio de consórcios públicos, tá? Então, esses consórcios públicos, eles realizam atividades de interesse comum desses entes federativos diferentes, tá? E são utilizados na implementação de políticas públicas que são compartilhadas, possibilitando a otimização de recursos e ações conjuntas. Vou de novo dar o exemplo do Bolsa Família. O Bolsa Família tem ali a atuação conjunta da União, e a União faz o quê? A União estabelece as diretrizes, os parâmetros, a orientação macro. E aí a implementação se dá por meio desses atores que terão papéis e responsabilidades específicas se aderirem ao grande programa nacional de políticas públicas aí, que seria o Bolsa Família. E pode ser constituído um consórcio que vai gerir recursos entre esses entes para a implementação dessas políticas públicas para ganhar maior eficiência, maior agilidade na execução dessas despesas ali no âmbito de cada comunidade, tá? E temos ainda as transferências obrigatórias. Vocês devem ter estudado ali em AFRO, no Direito Constitucional, que nós temos o FPM, eu chamo assim, né? FPM e FPE, que é o Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação do Estado. Isso é um recurso da União, tá, gente? O recurso da União, que da arrecadação vai destinar o recurso, a repartição de suas receitas
com os entes federativos segundo critérios pré-fixados ali diante da arrecadação, tá? Então, esses fundos de participação do Estado e do município são muito importantes, porque o Brasil tem dimensões continentais. E existem municípios no Brasil que são bastante precários. Eles não geram, dentro do seu próprio orçamento, muita receita. Então, para sobreviverem, eles precisam de recursos do governo federal. Então, esses fundos de participação dos municípios e fundo de participação dos estados, eles cumprem ali as funções clássicas do orçamento, inclusive a de reduzir as desigualdades interregionais, segundo o critério populacional ainda. Isso está escrito na nossa Constituição. Então eles auxiliam aí na redução dessas desigualdades interregionais e ajudam a estes entes a implementarem suas próprias políticas públicas, porque muitas vezes eles têm mais despesa do que receita. Então a manutenção do seu funcionamento e dos bens e serviços para a sociedade ficam comprometidos porque eles não têm recursos, porque eles têm mais despesa do que receita. Então essas transferências obrigatórias muitas vezes salvam a vida de certos municípios aí, de estados no Brasil, tá bom? Aumentando sua governança. Então a utilização aqui é o que? As transferências obrigatórias são mecanismos de distribuição de recursos previstos na Constituição ou em legislações específicas que determinam a transferência automática de recursos de um ente federativo para outro. São utilizados para garantir a execução de políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social, que é um problema de todos, né, gente? Exemplo, Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos municípios. E aí, para a gente fechar aqui, né, eu coloquei aqui para vocês os instrumentos e alternativas. Vamos ver a diferença de fundo, consórcio e transferências obrigatórias. Então, o propósito dos fundos: arrecadar recursos para áreas específicas e programas. Os consórcios: cooperar entre os entes federativos para atividades de interesse comum. E as transferências obrigatórias: distribuição automática de recursos entre os entes federativos. Como é que se dá a forma de gestão dos fundos? Então, os fundos são administrados por órgãos específicos ou comitês gestores. Já os consórcios são gerenciados por conselhos deliberativos compostos por representantes dos entes consorciados, União, Estado, Município, Distrito Federal. Transferências obrigatórias são controladas pelos órgãos responsáveis pela distribuição dos recursos, como a União, que é responsável por controlar e distribui aí para os estados e para os municípios, tá? Flexibilidade, vamos ver o grau de flexibilidade de cada um. Os fundos podem ser utilizados para financiar projetos específicos conforme a necessidade. Já os consórcios permitem a adaptação das ações de acordo com as demandas locais e regionais, ó. Então é mais flexível do que o fundo. O fundo é criado para uma finalidade, só pode usar o produto daquele fundo para aquela finalidade. Agora aqui, os consórcios eles reduzem as desigualdades interregionais e locais. Então eles têm um maior grau de flexibilidade. E por fim, as transferências obrigatórias, que vão criar os critérios de distribuição que foram estabelecidos em lei, com pouca flexibilidade de utilização. Ou seja, o fundo de participação do Estado, o fundo de participação do município, é para aquilo, vai usar para aquilo. Bom, especificamente. Então tem menos flexibilidade. O que mais dá flexibilidade é o consórcio dos três, tá? Que o edital colocou lá. Coordenação. Pode ser coordenado por órgãos federais, estaduais ou municipais, conforme a natureza do fundo, né? De onde ele foi criado, aí se foi no âmbito do município, do estado, né? Já os consórcios, ele exige coordenação entre os entes consorciados, entre todos eles, para a tomada de decisão e execução de ações. Já as transferências obrigatórias não dependem de coordenação direta entre os entes, sendo determinada pela legislação vigente como é que vai funcionar. Por isso que é bem menos flexível, tá? E o controle e fiscalização. Todos estão sujeitos a controle e fiscalização do Tribunal de Contas, tá, gente? Do Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, controle externo, tá? Então é sujeito também ao controle social, fiscalização dos órgãos de controle externo. Aqui nos consórcios, passíveis de controle e fiscalização pelos órgãos participantes e pela sociedade civil. E as transferências obrigatórias pelos órgãos de controle externo e interno dos entes federativos envolvidos. Bom, dito isso, eu vou dar mais um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta e aí eu já vou começar a introduzir ali programas, projetos nacionais e aí já vou pular para a avaliação de políticas públicas e acredito que a gente termina a nossa exposição. Vou ter vencido todo o edital em 2 aulas bem completas aqui, tá bom? Então, espera por aí que já eu volto. Beijo, beijo, tchau!
Vamos lá, gente, vamos avançar aqui no nosso material e continuar para a gente fechar aí o que precisa saber que é relevante, é importante em termos de políticas públicas. Então, vem comigo, vamos continuar, tá? Lembra aqui que a gente tem, tá? Níveis de agregação. E a gente tem ali, segundo o PPA, né? O PPA ele vai ser todo organizado, tá, gente? Por meio de ações. Essas ações são de 3 tipos, sabe? Elas são atividades, elas podem ser projetos e elas podem ser operações especiais. E aí quando a gente fala de programas, tipo assim, programas nacionais, o que eu estou falando? Eu estou falando de um conjunto de projetos isolados. Normalmente as políticas públicas elas se mantêm, elas se aplicam por meio de programas que são mais amplos e dentro de um único programa há vários projetos dentro de um plano maior. Então eu posso dizer que o PPA é um plano maior, mais amplo, dividido em várias áreas de atuação e que dentro desse PPA existem programas de governo. Esses programas de governo devem ser implementados dentro do período de 4 anos, só que eles são implementados por meio de vários projetos ali incluídos, tá bom? Então é importante entender isso só para fazer essa distinção e eu trouxe esse quadro para você entender, tá? Então o projeto é a unidade mais operativa dentro do processo de planejamento. Ele é um conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de prazo e orçamento. Normalmente tem ali de duração de 1 a 3 anos, executado por organizações públicas ou privadas, tá? E é um instrumento de programação para alcançar objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. Então, os vários projetos ajudam a alcançar o objetivo dos programas. E vários projetos formam um programa. Importante entender, tá? Agora vamos lá para o conceito de programa. Programa é um conjunto de projetos que buscam os mesmos objetivos. Então, quando a gente junta vários projetos que são distintos, mas que têm uma afinidade temática, mas que buscam um fim comum, eles podem ser coordenados de modo que eles formem um programa que melhora a racionalidade e a eficiência na gestão desses programas, tá? E aí estabelece, portanto, prioridade de intervenção, identifica e ordena esses projetos dentro de um programa, define o âmbito institucional e aloca de forma mais eficiente os recursos a serem utilizados. E aí as organizações responsáveis são predominantemente públicas dentro do programa, tá bom? Aí o plano em si. O plano é o conjunto de programas que buscam objetivos comuns. O plano coordena os objetivos gerais e desagrega os objetivos específicos, que serão objetivos gerais dos programas. Então ele organiza as ações programáticas em uma sequência temporal de acordo com a racionalidade técnica e as prioridades de atendimento. E são responsáveis são as secretarias de planejamento nesse sentido, tá? Então aqui o governo federal, ele tem o seu plano, o seu PPA. Esse PPA está todo organizado por meio de programas. E para alcançar os objetivos dos programas, nós mobilizamos certas ações dentro de um tempo, segundo algum orçamento, que são seus projetos. E aí os vários projetos concorrem para que sejam alcançados o objetivo de um programa e do plano de governo em esfera mais ampla de atuação. E a gente precisa monitorar e controlar isso daqui, tá? E é por isso que a gente fala, portanto, de avaliação de políticas públicas. Então, quando eu falo de avaliação de políticas públicas, gente, é muito importante que você faça a distinção dos elementos que compõem um processo e que, portanto, são passíveis de avaliação. Quem fez minha aula de indicadores, eu tenho, inclusive, uma discursiva aqui, uma oficina de discursiva que eu falo de avaliação de políticas públicas ex ante, ex post, e ainda falo dos elementos ou componentes de um processo de avaliação, tá? E aí eu vou começar falando da avaliação executiva. E aí tem 2 instrumentos que eu recomendo a leitura, mas que não são nada leves, tem ali 400 páginas, que é o Guia Prático de Avaliação de Políticas Públicas feito pelo IPEA. Você tem um guia ex ante e um guia ex post. Claro que para esse concurso do CNU não vale a pena você ler isso tudo, eu vou sintetizar as principais informações que você precisa ter em mente para entender essa dinâmica avaliativa das políticas públicas, tá?
Mas, no momento posterior, até porque você vai passar, você vai ser um EPPGG, olha que chique, você é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Você se enxerga falando isso? O que você é? Bom, eu sou um EPPGG. O que é EPPGG, meu querido? Eu sou um especialista em políticas públicas e gestão governamental. Já se imaginou falando isso para as pessoas? Chique, né? Então, como EPPGG, você tem que dominar e muito sobre políticas públicas, porque você vai ser um especialista em políticas públicas e gestão governamental. E aí a avaliação, você precisa estar se matando a pau e, para tanto, vale a pena baixar os 2 guias práticos de avaliação de políticas públicas do IPEA, que é o ex-ante e o ex-post. Ali quase 800 páginas para o seu deleite, tá? Juntando os dois. Então, na avaliação executiva das políticas públicas, a gente traça um panorama da política pública, analisando todos os seus componentes para antever possíveis focos de problema, de focos de análise, de resolução, não é? E aí a gente verifica, por exemplo, os insumos, os processos, os produtos, os resultados e os impactos gerados pela política pública em toda a cadeia produtiva dela, tá? E aí a gente viu ali pela ideia de fluxo, não é? Pelo fluxo de vida ali, a gente tem as várias fases das políticas públicas. Isso vai influenciar, tá? Essa avaliação executiva que é mais ampla, ela avalia possíveis e futuras avaliações mais pontuais de elementos específicos da política pública, incluindo a avaliação ex ante e a avaliação ex post, tá? Então vamos entender o que é essa avaliação executiva. Então essa avaliação executiva, ela apresenta um panorama geral, panorama é sempre geral, tá, gente? Um panorama, esse aqui eu retirei do próprio guia lá, mas se é panorama é geral, não precisava ser redundante, né, guia? Então apresenta o panorama da política, a análise do problema que ela pretende combater, a teoria do programa, das atividades, dos produtos, dos resultados e do impacto, do custo e gestão financeira e dos indicadores de eficiência, ou seja, avalia tudo de modo geral, tá bom? E desenvolve, portanto, uma análise global. A avaliação executiva é uma análise global. O que eu gosto de fazer, tá, gente? Eu gosto de fazer uma avaliação executiva. Eu faço uma análise bem ampla, en passant, de todos os elementos da política e depois eu implemento, eu analiso por meio dela e foco em análises específicas até para fazer uma avaliação ex ante, ex post mais consistente, tá? Com mais respaldo. E aí depois eu aprofundo nelas, tá? Então desenvolve a análise global da política, traçando conclusões e recomendações para o seu aprimoramento ou para o debate de priorização dos recursos públicos na sua execução. Permite de forma rápida e prática identificar em qual elemento ou em qual processo da cadeia de valor da política há maior chance de ocorrerem aprimoramentos. E a partir dos resultados dessa avaliação executiva, outras abordagens de avaliação poderão ser desenvolvidas, a exemplo da ex ante e ex post. E isso a gente entende como modelo lógico. Qual é o modelo lógico? Quais são os componentes? A gente pode medir os insumos primeiro. Aí a gente avalia os recursos do setor público, orçamentários ou não, necessários para atingir os objetivos da política. A gente também pode analisar os processos. Na verdade, na executiva a gente avalia tudo isso, tá? São as ações que combinam os recursos disponíveis para produzir bens e serviços a fim de atacar as causas do problema. Produtos. Na avaliação dos produtos, são os bens ou serviços resultantes de um processo, ou seja, as entregas ou outputs que a política pública faz para atacar as causas do problema e gerar resultados. Depois, os resultados, que são as mudanças incidentes sobre os problemas, né, as causas do problema que decorrem de um ou de mais produtos gerados aí no âmbito das políticas públicas. E, por fim, a gente mensura o impacto, que é a mudança mais de longo prazo no problema que a política pública busca enfrentar, alinhado aos objetivos da política. Aqui, tá, gente? Aqui, ó, resultado e impacto são as últimas medidas que a gente faz. Isso aqui é longo prazo. Longo prazo. Isso aqui é análise de efetividade da política pública. Se ela foi efetiva, se ela mudou aquela realidade, mudou positivamente. Tá? Agora, quando eu avalio a entrega de resultados, o meu foco é só a eficácia, se eu atingir o que eu pretendia de resultado. E aqui, ó, os insumos é economicidade, né? Fazer de forma econômica, eficiente, racional. Economicidade. E quando eu falo de processo e produtos aqui para geração, processo para geração de produtos, eu estou falando de eficiência, por exemplo, tá? Dentro dessa cadeia de valor.
tá? E aqui a avaliação executiva, portanto, ela vai ser uma porta de entrada para a seleção de uma abordagem para aprofundamento, ou seja, analisar a eficiência, fazer uma avaliação econômica, a avaliação de impacto, de resultados, da governança da política pública, da implementação da política pública, do desenho da política pública e do diagnóstico do problema da política pública, tá? Então isso tudo aqui é uma premissa da análise ou da avaliação executiva que a gente faz. E aí, mais propriamente, vamos falar da avaliação ex ante e ex post, para eu fechar essa aulinha de políticas públicas, dando tudo aí, ou um panorama do que você precisa saber de mais relevante dentro dos temas do seu edital. Então, a avaliação ex ante, como o próprio nome sugere, ela é feita antes de se implementar as políticas públicas. Então, ela vai atuar ali na fase de formação de agenda, na fase de escolha de alternativas, até a definição ou a decisão acerca do melhor desenho para implementar. Chegou na implementação, aí a gente vai avaliar os resultados dessa implementação, vai acompanhar, monitorar a execução daquilo que já foi decidido em termos de políticas públicas. Aí, gente, a nossa avaliação deixa de ser ex ante, passa a ser ex post. Percebe que os primeiros momentos do ciclo de vida da política pública, a gente utiliza a avaliação ex ante para ser melhor. Porque a avaliação ex ante nos auxilia a fazer a priorização das ações, a definir melhor o problema, a definir melhor o público-alvo, a definir melhor o desenho da política pública, a analisar melhor as relações de custo e benefício, a priorizar entre as várias políticas públicas aquela que vai ser feita naquele momento e de acordo com aquele orçamento e com aquela circunstância, melhorando o custo-benefício aí, não é, na aplicação. E aí depois que você implementa, você faz a avaliação ex post, que é justamente para verificar se tudo aquilo que a gente pretendia foi alcançado. Se a gente continua essa política pública, se a gente melhora, se a gente exclui porque ela foi um fracasso, entende? Tudo isso são avaliações que a gente faz. Então a avaliação ex ante ela é realizada antes do início do projeto. Procura medir a viabilidade do programa a ser implementado no que diz respeito à sua relação custo-benefício, viabilidade política e institucional, possibilidade de satisfazer as expectativas dos beneficiários. Um dos seus objetivos é identificar prioridades e metas. E seu foco principal é o estudo sobre seus objetivos, quem são os beneficiários, quais as necessidades, qual o campo de atuação, para definir o que é prioridade e meta em termos de políticas públicas. E a ideia é ser um instrumento que ajude na escolha da melhor opção estratégica em termos dos programas que vão ser desenvolvidos e dos projetos, tá? E muito utilizada por órgãos financiadores de projetos. Porque eles vão financiar a política pública, ele precisa saber de tudo isso aqui. Aí ele faz uma avaliação ex ante, portanto, tá bom? Muito importante aí pra gente. E aí a avaliação ex post, ela já passa a ser somativa. Normalmente é depois, não é antes, mas é depois aí, não é, que a gente fez a implementação. Então ela foca nos resultados, gente. Em que medida o programa atinge os resultados que foram formulados, que foram esperados pelos formuladores. E ela pode focar nos resultados esperados ou nos resultados não esperados também, tá bom? Porque também é um parâmetro para a gente saber se foi bem sucedido ou não. E quais são as perguntas essenciais que você faz nesse momento? Que tipos de serviços ou benefícios os beneficiários estão recebendo? Está de acordo com o que a gente pretendia? Em que medida os serviços ou benefícios realmente recebidos pelos beneficiários estão de acordo com as intenções originais dos formuladores? Os beneficiários estão satisfeitos com os resultados atingidos? Que é para verificar a sua efetividade, né? Os resultados atingidos são compatíveis com os resultados esperados? Como e por que os programas geram resultados não esperados? Porque existem, não é, gente? Externalidades. Muitas vezes o foco da sua ação é X, mas aí você atinge o resultado Y. Você não esperava o resultado Y. Esse resultado, que advém de uma ação deliberada que você faz para um propósito, mas que atinge um propósito diverso, isso aqui é externalidade. Se o reflexo disso é positivo, essa externalidade é positiva. Se o reflexo disso é negativo, essa externalidade é negativa. Por exemplo, para eu dirigir, eu tenho o benefício de me deslocar com o conforto da minha casa para o meu trabalho. Contudo, toda vez que eu pego meu carro para dirigir, eu emito gases poluentes na atmosfera. Eu queria produzir isso? Não, mas a minha ação está gerando uma externalidade negativa, que é o aumento da poluição, do aquecimento global, entre outras coisas, tá bom? Então, tudo na vida tem essa análise. A gente, às vezes, quer chegar a um resultado X
e a gente não pretende produzir um resultado Y, mas esse resultado Y advém. Isso é uma externalidade, que pode ser tanto negativa quanto positiva, tá? A avaliação ex post ajuda a gente a analisar isso também, tá bom? E aí as características dela fazem dela uma avaliação somativa, que é uma apresentação concentrada nos resultados obtidos com relação a uma situação. Então ela não é formativa. A ex ante ela é formativa, a ex post ela é somativa, tá? Então o sentido de uma avaliação somativa é no final da fase de implementação de um programa, examinar e analisar seus objetivos, seus impactos e seus resultados, focalizando a relação entre processo, resultado e impacto, comparando os vários programas de governo, o que possibilita escolher aquele que é mais adequado e viável para atingir as metas no prazo estabelecido. Então, seu principal objetivo é analisar a efetividade de um programa, compreendendo em que medida atinge os resultados esperados junto à população-alvo e se trouxe um benefício direto para ela, um valor agregado, tá bom? Portanto, é uma avaliação de impacto que compara resultado obtido versus resultados propostos, tá? E, presta atenção nisso. Isso aqui é interessante, É possível fazer a avaliação ex post antes do fim do projeto. Neste caso, estará sendo avaliada alguma etapa do projeto. Isso vai depender do modelo de avaliação adotado. Então, a avaliação ex post ela pode ser de uma fase do projeto e não necessariamente no fim do projeto inteiro, tá bom? Mas de uma fase dele também pode ter essa avaliação ex post, o resultado daquela fase, tá? Então, aqui só para a gente fechar, portanto, esse aspecto, a gente tem aqui, os aspectos, da avaliação ex ante e da avaliação ex post. A avaliação ex ante, portanto, tem como conceito ser realizada antes da implementação. A ex post, após a implementação. O objetivo da ex ante é prever os possíveis impactos e resultados antes da implementação. E o ex post, após a implementação. O foco da ex ante são os efeitos e benefícios esperados, tá? A relação de custo-benefício, por exemplo. Já a ex post verifica efeitos reais e benefícios alcançados. Qual é a utilidade da ex ante? Auxilia na tomada de decisão sobre a adoção da política, seu planejamento e o seu desenho. Já a avaliação ex post, ela vai focar aqui, na eficiência, eficácia e efetividade, auxiliando em ajustes e melhorias futuras ou até na finalização de uma política pública que não se mostrou efetiva. Métodos e ferramentas, aqui eu listo alguns, tá? Modelos teóricos, análise de custo-benefício, simulação, revisão de literatura, consultas a especialistas e na avaliação ex post, análise de indicadores, coleta de dados qualitativos e quantitativos, estudos de caso, avaliação de impacto, análise estatística, tá? E aí, a gente tem ainda a avaliação de processo, tá? Para fechar aqui, que é menos cobrada, mas você precisa entender que vai atuar aí no processo inteiro. E aí a gente tem o monitoramento como um instrumento de gestão. Professor, qual é a diferença de monitoramento para avaliação? A avaliação, ela ocorre em momentos específicos. O monitoramento, ele é constante. De novo, a avaliação ela ocorre em momentos específicos. Então, eu vou fazer a avaliação na data X. Vou fazer antes, vou fazer depois. Então, você diz o momento da avaliação. O monitoramento não, ele é constante. Então, a gente tem que monitorar constantemente as políticas públicas, tá? E aí eu coloco que o monitoramento, portanto, é um processo sistemático, contínuo e periódico de análise da gestão, funcionamento e desempenho de programas e projetos, produzindo informações sintéticas em tempo eficaz. Permite uma rápida avaliação situacional e a intervenção oportuna que corrige ou confirma as ações monitoradas. Você já pensou se a gente só fizesse avaliação sem monitoramento? A gente ia avaliar e depois que o mal ocorreu é que a gente iria corrigir. O monitoramento nos permite atuar para e passo, que é o que a gente chama de avaliação in itinere. Isso é chamado de avaliação itinere. E também é chamada de avaliação para e passo, tá, gente? E aí, como não poderia deixar de ser, a gente realiza durante a execução do programa, a gente identifica desvios na execução das ações entre o programado e o executado, diagnostica a causa dos desvios, propõe ajustes operacionais para adequar o planejamento e execução. Então, a gente vê, por exemplo, custos, economicidade, insumos, eficiência, processo, eficiência, produtos, eficácia,
e os resultados, a efetividade. São diversas medidas sendo avaliadas para que a gente corrija em tempo real e melhore constantemente, mesmo antes do resultado final, essa referida política pública. Bom, gente, então eu prometi, eu falei que em comemoração aos meus 10 mil seguidores aqui, na verdade seguidores não, porque aqui não é seguidor, Renato, não tô acostumado com o universo do YouTube, tô mais com o do Instagram. Instagram é seguidor, aqui nós temos o que, gente? Como é que chama mesmo? Assinantes. Assine o canal, a gente manda assinar, né? Se inscreva, não é assinar não. Inscreva-se no canal. Então, eu tenho 10k de inscritos aqui. Na verdade, eu já tô com 11, né? Já cheguei aí praticamente perto do 11. Até quando eu comecei essa live, tava 10.9. Espero que ao terminar já tenha virado, né? Então, eu falei que ia fazer uma aula para vocês sobre tudo de políticas públicas e essa foi a segunda parte dessa aula de políticas públicas. Eu espero que tenha sido boa para vocês, proveitosa. Eu preferi fazer para objetivar e eu terminar, fazer gravado, não fazer ao vivo, porque as interações elas acabam tirando a dinamicidade da aula e cortando demais o pensamento. Mas cumpri com o objeto, falei que ia fazer e fiz, mas daqui até a nossa prova a gente se encontra de novo para falar de políticas públicas por meio de questões, tá bom? Dito isso, meu forte abraço, meu desejo de sucesso, não só na prova, mas na vida. Que esse é o maior intuito de eu estar aqui, para que vocês sejam felizes e bem-sucedidos na vida. Não é só sobre concurso, é sobre viver e viver bem, aprender, ter conhecimento, ter autonomia para tomar suas próprias decisões, inclusive no âmbito da sociedade, tá bom? Beijo, tchau!